Nova Cultura FM 90.1, com a melhor qualidade sonora. Alô, alô, torcedor! A partir de agora, você vai ficar sabendo tudo sobre o esporte. Estamos iniciando Cultura nos Esportes. Todos os detalhes dos principais eventos esportivos, com destaque ao esporte amador. Cultura nos Esportes 90.1, Nova Cultura nos FM. Esportes. Apresentação: Kleber Moreira. Muito boa noite, desportistas. Hoje, terça-feira, dia 8 de abril. Muito obrigado, Deus, por mais essa jornada esportiva aqui pela Nova Cultura 90.1. Pelas redes sociais, Facebook, YouTube 90.1, Rádio Cultura Nova Cultura, pelo seu radinho, pelo seu celular 90.1. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Recebendo hoje o aniversariante de ontem, e como nós falamos que ele viria aqui para conversar a respeito do Dr. Edmar Morgado, principalmente. Muito boa noite, José Augusto Nascimento. Parabéns pelo seu aniversário ontem. Boa noite, Kleber. Boa noite ao Geminha, que está no controle, modulando esse som maravilhoso da Rádio Cultura de Monte Alto, e a todos os ouvintes e quem está nos assistindo. Esperamos fazer um programa de alto nível. É isso aí. Hoje José Augusto veio aqui para falar. Nós já havíamos combinado que a próxima vez que ele viesse, ele ia falar a respeito dessa grande polêmica não existe essa polêmica hoje. A atual administração não pensa, pelo menos todas as vezes que nós conversamos, não pensa em vender o estádio Dr. Edmar Morgado. A atual administração não pensa, isso fique bem claro. Mas já existiu essa vontade por parte de outras administrações e não foi concretizada. E existe uma grande polêmica. Muitas pessoas são a favor da venda, outras pessoas não são contra essa venda. É um estádio histórico, é um patrimônio da cidade, e eu falei aqui ontem, inclusive algumas pessoas falam, fala de esporte, mas o Cultura nos Esportes também é cultura. Contei a história do José Pizarro, da Jasmina Pizarro, do Dr. Raul, da Escola do Comércio, de vários outros locais aí. Nós temos mais locais para contar a história, mas o Zé Augusto vai falar hoje a opinião dele a respeito de um futuro, porque eu acredito que nessa administração da Maria Helena não vai acontecer, porque não existe isso em pauta da venda do Edmar Morgado, mas eu quero saber dele, a opinião dele a respeito desse assunto da venda do Campão, o saudoso Edmar Morgado ali, saudoso, porque o Edmar já está no céu, que está aqui no centro da cidade, e é um campo histórico aí com mais de 70 anos de idade. Qual é a sua opinião a respeito de vender ou não vender o estádio municipal Dr. Edmar Morgado, o Campão? Sou contra, totalmente contra. Bati contra já quando foi levantada essa hipótese. Isso foi mais ou menos há uns 3 anos atrás que foi levantado a primeira hipótese. Até então não tinha ninguém comentando. Algum comentava, né? Esse campo está dentro da cidade, deveria, de repente, abrir essa rua que desce da Cupertino Boto, até já chegar ali, de repente, dar um acesso melhor. Mas, primeiro, você vai perder um espaço ali que poderia vender em termos imobiliários. E não vai resolver o problema da cidade, porque você vai truncar de novo ali e não vai ter condições de ter um fluxo melhor de veículo. Ponto que já não serve de referência. Aí foi ventilado quando, de uma certa maneira, caiu aquele muro da parte baixa ali, perto da entrada, onde vai para os vestiários. Então ali foi ventilada a primeira situação por um político, né, que achou que isso deveria ser vendido, tal. Naquele momento, eu fui para a rede social e já bati contrário. Falei, peraí. Não sou político, não tenho interesse em ser político, sou favorável a permanecer com esse estádio e, de preferência, tombar ele. Pelo menos ele sendo tombado pelo patrimônio do município, você tem condições de fazer uma melhoria nele, tá? Aí, fugindo um pouquinho do assunto, nós temos alguns locais em Monte Alto tombado
pelo município através de projeto da Câmara Municipal. E talvez até algum projeto lá atrás de executivo também. Quais são os locais, fora a escola Dr. Raul, que é tombada pelo Estado, não é pelo município, que são tombados municipal, Zé? Próximo daqui. Temos aqui a antiga Graminha, que é a Aqui Praça é Humberto Humberto Carácio. Está bem próximo daqui. É tombada, aquelas árvores são tombadas. As jaqueiras do jardim da Praça Central, Dr. Luiz Zacarias de Lima, são tombadas. Os bancos do jardim, porque a praça estava passando por uma reforma que ainda não concluiu. Ia tirar os bancos, inclusive. Tá. Habilmente, o vereador foi lá e colocou, protocolou certinho e passou pela Câmara para preservar os bancos do jeito que eles estavam ali. Os bancos históricos, tem banco lá de 100 anos, isso. Perfeito, correto. O coreto do jardim, ele também é tombado. Por quê? Um coreto diferente, não tem outro igual. Perfeito? Eu acho também primordial. O cruzeiro, quando foi fazer algumas modificações no cemitério, que é o único que temos aqui, o cruzeiro do cemitério também foi tombado. Ok? Perfeita. Eu acho que é o tipo de coisa que não vai poder mexer. Certo? Agora, eu vou de encontro ao seguinte. Tá, se essas situações da qual eu falei, que está tombado pelo patrimônio do município e não pode ser mudado, ok? Perfeito. Eu acho que uma cidade sem história, sem cultura, é uma cidade complicada. Então, o estádio municipal merece, no meu ponto de vista, porque ele tem mais de 70 anos. Ao lado dele tinha uma quadra chamada José Pizarro. Perfeito? Ela estava velha, mas ali eu pratiquei educação física, ali vi vários shows. Tudo bem. Teve um prefeito que, de uma certa maneira, vendeu aquele espaço e levou para o ginásio de esportes, hoje, que fica ali próximo do residencial Vila Verde. Pegou uma situação, fez a construção, pegou mais verba, porque não ia dar para fazer a conclusão dele, e fez aquele espaço. Perfeito. Ok. Só que do lado nós temos o Monte Alto Clube, que era um patrimônio que deveria ter sido tombado pelas administrações anteriores, não foi. Onde ela está hoje? No chão. Você tem o que lá hoje? Terreno baldio. E mato. Mais nada. O que pode acontecer com o estádio municipal? Você vender, que é um patrimônio do município, vamos pensar assim, vendeu o estádio. Por quanto você vendeu? Por 15, 20 milhões? Não sei. Estou fazendo um chute, estou jogando. Não sei, precisaria fazer uma avaliação para fazer essa venda, se assim for de comum acordo da maioria da parte da população. Tá, você pega esse dinheiro, você leva para onde? Ah, vou levar lá para o ginásio de esportes. Babi Barioni. Ok, lá temos um campo. Beleza. Campo Sérgio Sartor. Sérgio Sartor, já tem um nome ali. Tá, primeiro, onde você vai levar esse nome do Edmar Morgado? Começa por aí. Segundo, toda a tradição, tudo aquilo que passou nesse estádio municipal vai ser jogado na lata do lixo. Vai ficar no passado. Para mim, ficaria legal, porque o que eu tenho de registro histórico em fotos, em filmagens, para mim seria muito legal. Você tem até gol do saudoso Paulinho Sudano, o único gol que o Paulinho Sudano fez, que ele fez muitos, tá? O único gol que foi feito ali no jogo Unidos 1 e a equipe do Água Limpa 0, foi uma tabela que foi do Daniel Caluz com o Marco Antônio Boiadeiro, foi naquele jogo, e o Paulinho Sudano fez o gol. É o único gol que tem, está registrado. Filmado. Está no meu canal do YouTube. Bom, esse foi o jogo que foi o que teve mais público de todos os tempos. E está registrado, está ali gravado, mostrando isso. Naquele período ali, nós fizemos, para a pessoa adentrar ao estádio, era 1 quilo de alimento. Foi 2 combis e meia. Quem me ajudou naquele jogo para fazer e acontecer foi o Sérgio Sartor, que era meu concunhado. Então, fizemos aquele jogo lá, foi assim, uma coisa maravilhosa. Era para vir mais jogadores, mas como tivemos que mudar a data naquele período de janeiro, e na segunda-feira eles estariam assumindo os clubes, e o Marco Antônio
como ele estava sem clube naquele momento, então ele fez esse jogo aqui, porque ele tinha a sogra dele aqui em Monte Alto. Então, eu tinha um evento que eu fazia sempre no dia 15 de dezembro, no Teatro Municipal, chamava Honra ao Mérito e Reconhecimento Esportivo. Então, eu chamei ele veio, fez parte da mesa e depois marcamos esse jogo. Ok. Mas, neste campo, o Kleber, nós temos aqui a passagem de muitos e muitos jogadores. Dentre eles, eu não cheguei a ver, porque é de uma outra época. Quem me confidenciou foi o Paulo Barroso, que trabalhou aqui na Rádio Cultura, que ele estava em Jaboticabal, onde eu iniciei meu trabalho no rádio, na Rádio Clube de Jaboticabal. Perfeito? E ele falou que o Fred Rache, que foi o que marcou mais gol do que o Pelé, jogou aqui no jogo festivo e amistoso aqui no estádio. Então você vê a tradição. Está no registro somente meu hoje e do Paulo, que está hoje saudoso. Depois disso eu vi os 3 Max. O primeiro eu ia com meu pai. Com meu o Garrincha pai. você viu? Vi. O primeiro Mac, naquela época, a parte de baixo ali, que fica na Floriano Sestari, era arquibancadas de madeira. E o estádio ficava totalmente lotado e o Mac jogava o primeiro Mac. Eu era muito garoto, mas eu tenho essa vivência, tenho essa visão daquilo que acontecia aqui, porque o Mac era uma seleção. Ele batia em muitas e muitas equipes. É esse Mac aí que era o Galo do Triângulo? Galo do Triângulo. Você sabe por quê, Galo do Triângulo? Por quê? Eu sei, mas por quê? Porque Monte Alto sempre vencia Jaboticabal e Itaquaritinga. Nesse triângulo, Monte Alto era sempre vencedor. Perdia alguma partida, sim, mas na maior parte vencia. Então nós éramos um time muito forte no primeiro MAC. Depois assisti o segundo MAC, tá? Onde tinha Giada, Adalberto, Demarzinho, Poioca, Poioquinha. Aí tinha muitos e muitos jogadores, Paulinho Sudano. Era um timaço. Nesse segundo, o Manzato era goleiro também. O Adalberto ainda estava no Botafogo. Eu ia assistir o Manzato, que era um cara grande, de Monte Alto, que saiu daqui, depois jogou no Comercial, encerrou a carreira aqui em Monte Alto também, jogando a Francana. Eu ia atrás do gol dele. Estava na jaqueira, eu ia lá, ficava atrás dele, porque dava sempre 1, 2 pontes, 3 pontes, assim, ele soltava aquele corpo grande assim e pegava cada bola, que era incrível. Assim, de Monte Alto, teve muitos e muitos goleiros, mas que nem o Manzato eu não vi outro, em termos de atleta montealtense. E ele, quando ele encerrou a carreira na Francana, ele tinha muita amizade, porque ele fez a parte do melhor comercial de todos os tempos, da qual o Peter, que era um médio volante, que foi o cara mais chato que marcou Pelé, foi o melhor marcador do Pelé, jogou aqui em Monte Alto. E eu assistia. E ele trouxe o Paulo Bim. O Paulo Bim cansou de fazer gol naquelas tabelas com o Paulinho Sudano. Paulinho meia direita, Ditinho Marangoni na direita, né, como ponteiro. O Paulinho Sudano. Ditinho Marangoni que engoliu a lua já. Tá forte, né? Faz um costelão maravilhoso. Tá forte, né? E muitos e muitos. Eu vi aí o time do Milionários, foi 5-2 aquele jogo contra o Botafogo. Vi o Garrincha dar 2 entortadas no falecido Pelozinho, que jogava muito como lateral esquerdo. Então você vê ali jogou Fernando Pirulito, ali jogou muitos e muitos jogadores. Ali começou, né? Paulinho Sudano. Eu só vi o terceiro MAC, só que o Ditão da Constrular, o Ditão que veio do Sul, jogou. Só esse. Ele veio pro Botafogo na época. Ele veio pro Botafogo? Ele veio pro MAC e depois ele jogou pro Botafogo. Jogou pelo Botafogo. Esse MAC aí eu vi. Sim, mas tivemos muitos e muitos jogadores ali que veio para cá. E o Chicão, que era goleiro, depois veio Adalberto, com o passar do tempo, que veio de Jaboticabal e Ribeirão Preto. E essa entortada do Garrincha aí foi a que o Pelozinho foi no alambrado, não foi? Foi. O que aconteceu? Eu tava no alambrado ali, na parte de baixo ali. Do jeito que ele fez, que ia para dentro, o Pelozinho foi para dentro. E sem ele mexer na bola. Ele fez que foi para a direita, o Pelozinho foi e veio no alambrado. Eu tive que sair perto do alambrado, que ele vinha em cima de mim ali, que estava bem próximo ali. E o Garrincha, em fim de carreira, obeso, e também gostava de carcar uma cajarana. Gostava de tomar umas e outras, uma cachaça. Mas mesmo assim jogava muito. Se você me falar para mim hoje, Garrincha jogaria hoje? Jogaria. Pelé jogaria?
sem sombra de dúvida. Rivelino Hoje, jogaria. qualquer um desses Tostão jogadores jogaria. qualquer um deles jogaria com facilidade. Então teve muitos e muitos jogadores, né? Muitos e muitos jogadores que fizeram parte desse estádio municipal. E depois veio o terceiro MAC. Mas antes disso veio Cruzeirinho da Vila Pires, Jardim Santana, tivemos Caxias, tivemos Jake, muitas e muitas equipes. Água Limpa, Constrular, Barreiro, nossa senhora. Não, eu e lembro, hein? a- Timão da Água Limpa, Timão da Constrular. Aí eu lhe falo para você, ô Kleber, esse estádio municipal serve para a formação de atleta? Tem escolinha lá, serve. Está servindo. Está servindo, Então sempre tem, serviu. Então tem utilidade. Tem, o Chapéu dava treino lá, hoje o Mufa dá treino lá. Tá. Ali começou Paulinho Sudano, depois tivemos também, que é saudoso hoje, tivemos o Sérgio Miranda, depois tivemos o Fumagalli, nasceu aqui e rodou até outros países, né? Depois tivemos, após ele, tivemos o Vitor Bueno. Vitor Bueno, que está até hoje vingando no futebol. Tivemos, ultimamente, tivemos também o Ricardo Teixeira Vermelho, que foi pro 15 de Jaú. Começou aqui com o chapéu, né? Tivemos Igor Meritão, que tá hoje, rodando aí. Está hoje no futebol de Maceió, né, Isso. no CRB, CRB. fazendo sucesso. Alagoas. Jogou ano passado, fez o gol do título em Santa Catarina, pelo Criciúma, Criciúma. e agora fez pelo CRB e o CRB foi campeão. Entendeu? Rafael Caldeira. Rafael Caldeira, que jogou no Santos. Nasceu aqui dentro do Pai estádio dele, municipal. pai dele mora ali no Jardim Irina até hoje. Justamente. Ele jogou com quem? No Santos Futebol Clube? Com o Neymar? Com o Neymar. Com o Neymar. Tem foto dele fazendo... E o Neymar ficando bravo com ele, que ele pegou num treinamento, pegou ele. Pode ver uma foto dele que está na internet, tá? Então você vê que... cara, nasceu aqui dentro do estádio municipal, tá? Então, estou falando assim em termos de futebol. Para mim ali, eu disputei um campeonato amador. Só, era ruim de bola, parei com isso. Depois ali fiz educação física, ali fui professor. Meu estágio foi ali. Mas Zé beleza, Augusto nós Nascimento, você continuamos. falou de vários atletas, muitas histórias que passaram pelo Edmar Morgado. Agora eu queria saber assim, em outras cidades, às vezes eu já, antigamente, eu já fui para Matão para fazer alguns exames naquele hospital lá, em Matão, para cima da avenida lá. E pertinho, 2 quarteirões daquele hospital ali, cheio de casa em voltas, tem o campo da Matonense. O João Neto já foi lá comigo no campo da Matonense, só que o dia que ele foi, estava fechado. Nós não conseguimos ver. Mas você vê, o estádio da Ferroviária é dentro da cidade. E é um grande estádio. Se não me engano, cabe 20 mil pessoas, 25 mil pessoas no estádio da Ferroviária, em Araraquara. Agora, aqui pertinho, nós temos outros estádios. São dentro da cidade também, não tem? Eu vou mais perto aqui, vou a Taquaritinga, Antônio Stort, onde nós, através da Rádio Cultura, transmitimos o jogo lá dentro. Tá? Paulinho Pessoa, Chico Oliveira, João Moreira Filho e eu estava lá presente. O Antônio Stort está preservado para a formação de atleta. Está lá. E em 90 dias construíram o Taquarão. Então, quer dizer, pela necessidade de disputar um campeonato brasileiro, campeonato paulista, que o CAT subiu, ele teve condições. Aí eu lhe falo para você, o estádio municipal Dr. Edmar Morgado está no centro da cidade, ok. O estádio do Comercial está onde? Estádio do Comercial, dentro da cidade, ali em Ribeirão. O do Botafogo mesmo. Aqui, ó, essa aqui é a AME de Rio Preto. E a AME promove campeonatos amadores para categorias de base. Sub-10, sub-12, sub-14, sub-16. E nós estivemos lá no Edmilson, Fundação Edmilson, há uns dias atrás, o Esquilo e eu, que o Esquilo tem o projeto social, craques de bola ali na Nipo, né? E União Esporte Clube. E vai participar desse campeonato. E sabe um dos estádios que nós vamos jogar? No Antônio Stork. Não joga no Taquarão. Mas o projeto aqui, União, o projeto Craques do Futuro, que é o do Esquilo ali na Nipo, aos sábados de manhã, vai estar jogando com Sub-12 e Sub-14. Tem vários times aqui, se eu falar, você vai conhecer muita gente. Tem de Itápolis, Matão, Bebedouro, O de Itápolis mesmo fica dentro da cidade. Sertãozinho, Taquaritinga,
Ribeirão Preto, nesse campeonato. O estádio do Santos fica onde? Dentro da cidade. Eu conheço o estádio do Santos, fica onde? Tá ali dentro da cidade, meu amigo. Ué. Não, peraí, não justifica. Começa por aí. Ah, não tem hoje a parte coberta. Porque foi tirado. Porque era de madeira e ia cair. Ué. Tá, foi tirado por segurança. Faz uma marquise ali, de alumínio ali, resolveu o problema. Ah, os problemas são vestiários. É só construir vestiário. Peraí. O problema é banheiro. Tem que jogar no chão aqueles banheiros lá e fazer banheiro novo. É só fazer, ué. Peraí, mas na hora que você tombar, você vai ter que fazer forçosamente isso. Perfeito? Para dar condições para disputar um campeonato nem se for amador. Tá, o vestiário tá obsoleto, isso, aquilo. Pô, é só fazer. Se não tiver condições, é só colocar no chão e começar de novo. Fazer outro novo. Perfeito? Faz no alto ali para não ter que descer e subir. Se você se lembra, eu estive nele, tá? Em Buenos Aires, eu estive lá nos 2 estádios, tanto do River Plate como o La Bombonera, tá? Você se lembra que o time do Corinthians foi jogar, a TV pegou dentro dos vestiários, jogadores do Corinthians teve que abaixar para passar para subir no túnel? Exatamente. Peraí. Porque tinha 1,5 metro aquele espaço ali. Agora, te falo uma coisa para você. Serve para formação de atleta? Sim. Certo. Dá para disputar o campeonato amador? Sim. Como está sendo no final do Mas ano, dá pra por 2 anos consecutivos, o Daniel Calus tem trazido aí, quem jogou ali? Careca. Que você quer o que melhor do que um Careca? Careca, Miller, Silas, o Macedo. Macedo jogou muito esse jogo. Gente, o Viola. Vê todos se eles aí reclamaram do estádio. Vê se eles reclamaram do estádio. Imagina, eles tomaram banho lá no vestiário. Esse cara lá, nós fomos lá, o Big Joe e eu, tirar foto com eles. Eu tirei, fiz a gravação lá dentro. Você fez a reportagem, no campo também. Muita gente bacana. Então, Monte Azul Paulista tá disputando a A3, vai subir para A2. Subiu para A2 junto com o Sertãozinho. Subiu para A2 junto com o Sertãozinho. E ali eu te falei, cabe 7.000 pessoas no estádio e a parte de baixo como se fosse na Florindo Sestari. Na atual conjuntura hoje, temos ali espaço, vamos supor, para 3.500. Se a gente fizer a parte de baixo... 7.000. Para 5.000, vamos colocar. Precisamos mais do que isso? Lógico que não. Vai ter essa quantidade para encher? Não vai ter. Então dá para disputar até um profissionalismo aqui, se quiser, dá 3... Talvez não a 2. Não dá tempo de falar tudo num único programa, você volta. Você vai voltar sempre que você puder, que você não tiver paciente. Então o programa, a sua cadeira já é cativa. Mesmo que tiver convidados, você faz junto comigo, que vai ser uma honra. Agradeço o espaço e continuo dizendo, sou contra a venda do estádio municipal, nem se for sozinho, Edmar Morgado, nem se for sozinho. E sou a favor de um tombamento. Tá aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.